Você já parou pra pensar no que existe debaixo da água em One Piece? Não na superfície, nas ilhas bonitas e nem nos mares coloridos que a gente já conhece. Eu falo do que tem debaixo de tudo isso. Um lugar onde a luz do sol nunca chega, onde a pressão esmaga qualquer coisa que não deveria estar ali, e onde vivem criaturas que fariam até o Luffy pensar duas vezes. Hoje a gente desce, literalmente, nas profundezas do oceano em One Piece. Então, vem comigo. Antes desse vídeo continuar, deixa eu te contar uma coisa rápida. Você já pensou em ganhar em dólar com o YouTube, mas trava porque não quer aparecer? Eu te entendo. Eu também não apareço em vários dos meus canais, e mesmo assim, eles geram renda pra mim todo mês em dólar. Eu reuni tudo isso em um método passo a passo. O canal em dólar sem aparecer. Nicho, roteiro, consistência, monetização, tudo que eu aplico de verdade. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou se preferir, escaneie esse QR Code que tá aparecendo agora aqui na tela. E olha, por menos do que você paga num lanche, você tem acesso a esse método completo. Garante o seu agora. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, se você já curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo, deixa teu like, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum próximo conteúdo que tá por vir. E considera também se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado a todos os vídeos que estão por vir. Olha, ninguém vai dizer que a superfície de One Piece é segura. Tem pirata em todo canto, tem marinha caçando recompensa, tem gente comendo frutas e virando uma arma ambulante por aí. É perigoso sim, mas repara numa coisa, é um perigo que a gente entende. Tem sol, tem terra firme, tem ar para respirar, sem pensar duas vezes. É um mundo violento, mas é um mundo familiar. As regras que valem pra gente, valem lá também. Agora esquece isso, porque debaixo do mar, nada disso existe mais. Existe um lugar em One Piece chamado Ilha dos Homens Peixe, e ela não fica em algum canto perdido do mapa, ela fica 10.000 metros abaixo do nível do mar, escondida dentro de um buraco gigante embaixo da própria Red Line, no fundo de uma trincheira tão profunda que a maioria dos personagens do próprio universo nunca vai chegar perto dela. Para vocês terem noção, isso é uma profundidade na mesma escala dos pontos mais fundos da Força das Marianas, um lugar mais profundo que existe no oceano real, um lugar onde na vida real a pressão da água simplesmente esmagaria um corpo humano em segundos. E para chegar lá, você tem que atravessar um trecho do oceano que não tem nome bonito, não tem mapa turístico, apenas escuridão. A 7.000 metros de profundidade, existe uma região que os próprios personagens chamam de submundo do mar. E o nome não é força de expressão, é uma zona onde a luz simplesmente não penetra, escuridão total, o tempo inteiro, e onde criaturas normais nem conseguem sobreviver, só sobrevive o que se adaptou para viver no breu absoluto. Começa com uma água viva gigante, venenosa, flutuando silenciosa no meio do nada. Depois vem os vermes tubalares carnívoros se contorcendo no fundo, esperando qualquer coisa viva passar por perto. Tem o peixe pescador, aquele com a luzinha na cabeça para atrair a presa até a boca cheia de dentes. E para fechar essa escalada de pesadelo, o Kraken, uma criatura tão colossal que consegue bloquear a passagem inteira de um navio, como se fosse uma parede viva. E aqui vem um detalhe mais perturbador. Todos esses monstros são basicamente versões gigantescas de bichos reais que existem no fundo do nosso próprio oceano. One Piece não inventou o pesadelo, só aumentou a escala dele. Agora imagina isso na prática. Imagina estar num navio descendo e ver essa sequência acontecer uma atrás da outra. Primeiro, uma cachoeira submarina gigante, chamada Plume, te puxando para profundidades ainda maiores. Antes que você processe isso, o Kraken aparece do nada, bloqueando o caminho como se soubesse exatamente onde você estava. Você sobrevive e aí, saindo da escuridão sem aviso nenhum, o navio fantasma mais famoso dos Sete Mares emerge, o holandês voador, um navio amaldiçoado surgindo no breu, como se tivesse esperado você o tempo todo. E se isso não bastasse,
repente, um vulcão submarino entra em erupção do nada, sacudindo tudo, chovendo rocha incandescente debaixo d'água. Isso tudo numa sequência só, sem pausa para respirar. Não é uma travessia, é uma prova de que aquele lugar não quer visitantes. Mas nada do que eu falei até agora é o verdadeiro terror do fundo do mar. O verdadeiro terror tem nome: Rei dos Mares. Esquece a ideia de um monstro marinho comum. Alguns reis dos mares são do tamanho de um navio de guerra, outros são do tamanho de uma ilha inteira, outros têm quilômetros de comprimento. Cada um tem uma forma diferente. Tem um que parece uma enguia colossal, tem um com cabeça de pássaro. A única coisa parecida entre eles é o corpo, quase sempre serpentino, se enrolando pela água como uma cobra sem fim. E eles não ficam escondidos no fundo do mar, no fundo do abismo. Eles ficam no Calm Belt, um cinturão que cerca toda a Grand Line, a região mais parada do oceano, sem vento, sem corrente. E justamente por isso, o ninho perfeito para os maiores reis dos mares do mundo inteiro. Enfrentar um deles com poucos homens não é chamado de luta, mas sim uma derrota certa. E aqui é onde a coisa fica ainda mais perturbadora. Você pode até pensar que os reis dos mares são só monstros gigantes, guiados por instinto, atacando tudo que se move. Mas não são. Os reis dos mares são inteligentes, sencientes, capazes de se comunicar, inclusive telepaticamente, como já vimos acontecer com a princesa Shirahoshi. E mais, eles fazem parte de uma arma ancestral, Poseidon. Pensa nisso por um segundo. O fundo do mar de One Piece não é selvagem por acaso, não é um caos aleatório de monstros soltos. Ele é guardado por criaturas que pensam, entendem e talvez até escolham deixar alguém passar ou não. E isso muda tudo, porque um monstro sem controle você pode tentar prever, mas algo consciente guardando um território há sabe-se lá quanto tempo, isso não tem como prever. Agora eu quero que você pare por um segundo, de verdade, porque o nosso oceano, o oceano real, o que fica aqui na Terra, já é um dos lugares mais desconhecidos que existem. A gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o que tem no fundo do nosso próprio mar. Existem criaturas lá embaixo que a ciência nem catalogou direito. Existem trincheiras inteiras que ninguém nunca desceu para ver com os próprios olhos. Isso é assustador por si só. No nosso mundo, no mundo real, com as proporções que a gente conhece, isso já é assustador. Agora imagina isso multiplicado, porque o mar de One Piece não segue a mesma escala do nosso. Lá, tudo é maior, as criaturas são maiores, as distâncias são maiores. O que é gigante pra gente, lá é só normal. E se um polvo gigante já é de arrepiar no nosso oceano, imagina um Kraken que bloqueia a passagem de um navio inteiro sozinho. Se uma baleia já impressiona pelo tamanho, imagina um rei do mar, do tamanho de uma ilha, se movendo em silêncio logo abaixo da quilha do seu barco, sem você nem imaginar que ele está ali. A escala muda tudo, muda o perigo, muda o mistério, muda até a própria ideia de controle, porque no fundo do mar de One Piece você não domina nada, você não prevê nada. Cada metro que você desce é um metro a mais de desconhecido, um metro a mais de escuridão, um metro a mais de coisa que pode estar te observando sem você saber. E o pior, isso não é exagero de história em quadrinhos, isso é um mundo de One Piece levando o medo que a gente já sente do nosso próprio oceano e escalando ele para um nível que a nossa cabeça mal consegue processar. Se você quer entender de verdade o tamanho absurdo desse mundo, não só a profundidade do mar, mas a escala de tudo isso, das ilhas, das distâncias, dos oceanos inteiros, eu já fiz um vídeo inteiro só sobre isso. Eu vou estar deixando o card fixado aqui em cima. Assim que terminar esse vídeo, corre lá para assistir, que vale muito a pena. Porque aí sim, você entende porque o fundo do mar dá tanto medo e porque tudo, absolutamente tudo, é maior do que deveria. Então, da próxima vez que você olhar para o mapa colorido de One Piece, lembra do que tem embaixo dele. A superfície é perigosa sim, mas é um perigo que a gente reconhece. O fundo do mar é outra coisa. É escuridão, pressão, monstros que evoluíram para viver onde nada deveria viver. E tudo isso vigiado por algo que pensa. E talvez, já por isso que no fim das contas, poucos personagens em One Piece realmente escolhem descer até lá. Agora me conta, se você caísse no fundo do mar de One Piece agora mesmo, o que você acha que te assustaria e, claro, faria você sumir primeiro? A pressão, o Kraken ou um próprio rei do mar? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu esse vídeo, clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu tenho certeza que você vai curtir e continua maratonando a Reinado Nerd. A gente se vê no próximo vídeo.